Boa noite, vamos entrando. Voltamos aqui para falar sobre maternidade real. Eu e a Josiane vamos estar falando sobre esse tema, a princípio, um pouco polêmico, mas traz também diversos questionamentos, diversas situações inusitadas, e quando eu digo inusitadas é porque é um tema que mexe em especial com as mulheres, mas a gente traz também a lembrança e a ciência de que o pai também deve participar, né? Deve ser convidado, deve ser incluído e embutido aí nesse papel que, embora seja muito direcionado para a mãe, é um papel que ele pode fazer algo para auxiliar. Então, vamos entrando, vamos sentindo-se à vontade. Eu tô aqui convidando algumas pessoas. Oi, Su, boa noite, minha linda. A Jo já entrou. Deixa eu... Obrigada pela presença. Vamos nós, minha linda. Olá. Olá, você me escuta? Sim, perfeito. Então, eu estava aqui só dando aquela breve introdução, como foi um tema que a gente recebeu muito feedback, em especial muito feedback positivo. É um tema que mexe Verdade. muito, em especial, com a mulher. Quando eu e a Jo falar mulher, entenda, porque quem sofre as transformações corporais, hormonais, embora os familiares todos sofram com os resultados, né, desse liquidificador de emoções e sentimentos, mas em si o convite da gente é justamente fazer com que o ser mulher olhe para ela nessa posição, nessa decisão de ser mãe, né? E a gente está trazendo assim de forma muito linda. Oi, Ni fazendo Nicole. Nicole vai ter uma próxima que eu vou convidar. Então, é um tema muito abrangente e em especial, porque cada um tem sua forma de viver e a gente deixa bem ciente que a gente, como ser, se constitui com base nas nossas crenças, nas nossas experiências, nas nossas vivências, nos ambientes em que fomos incluídos, que fomos criados, com tudo que a gente ouviu, com tudo que a gente escutou, e a gente, com toda essa bagagem, a gente se forma o ser que a gente é, e com toda essa bagagem, a gente vai ser mãe. E como mãe, temos o hábito, né, Jô, de passar isso para os nossos filhos, as nossas crenças, os nossos, muitas vezes, os valores, alguns valores, muitas vezes, algumas crenças distorcidas, alguns valores que precisam ser reformulados. Então, o convite especial é para esse bate-papo. Então, lembrando também, né, eu estou vendo que tem um público aí masculino, sejam bem-vindos, até porque vocês fazem parte desse momento no sentido de auxílio, no sentido de dar apoio, no sentido de entender muitas vezes esse liquidificador emocional, né, que eu tenho dizer que é muita emoção. E nós temos toda a parte biológica e temos toda a parte hormonal que sofre com isso nesse período, né? E independente, a gente até fez uma divisão, né? Da maternidade como gestar, parir e cuidar. Então, embora o ato em si tenha essa participação, mas a gente tem também a necessidade de que o parceiro contribua. E muitas vezes contribua não só auxiliando, ajudando mesmo no físico, e essa ajuda no físico muitas vezes é com tarefas domésticas, porque a depender da situação, a mulher não tem o apoio, né? Então, não é só a barriga, não é só o inchaço que a gente carrega, não é só as dores, as azias.
Então, assim, os enjoos, as mudanças corporais, as mudanças físicas, as mudanças hormonais. Então, é também o parir. Então, quando a gente trouxer maternidade, a gente vai trazer com todo esse arcabouço. Então, a gente não separou muito. Então, sintam-se à vontade para contribuir, para trazer as experiências de vocês, que foi uma das coisas que eu comentei muito com a Jo, que cada um tem sua forma de passar por essa fase, né, Jo? E É. assim, teve situações que eu digo, gente, comigo não foi assim. Então, e tudo bem se você passou tudo tranquilo, mas teve coisas que comigo não foi tranquilo. Então, é um convite muito aberto e eu quero aí chamar a Jo para esse bate-papo e a gente pode começar falando sobre a questão do. A gente falou muito na outra do gestar, né? Que era aquela fazendo a história, o tô grávida, o que é que eu faço? Então, Ai, meu Deus. o tô grávida, o que é que eu faço? É assim, é sempre uma notícia muito agradável e desagradável, é esperada e não esperada. Então, vai depender do momento individual de cada um. E assim, eu trouxe, Verdade. na minha época, eu não planejava, não planejei, diferente de algumas colegas nossas, em especial, que teve todo o planejamento, teve toda a espera, teve todo o mimo, né? E conta aí como foi a sua, Ju. Então, eu sou Josiane Freitas, eu sou mãe, terapeuta, e a maternidade, na verdade, me virou pelo avesso. Foi mais que um reagente, mais que um positivo, foi algo muito forte a sensação de receber um resultado quando eu tinha um diagnóstico que eu não poderia gestar, Perfeito. porque eu tinha ovário policístico e de uma forma muito, muito grande, muito, e que eu teria que fazer um tratamento. E então, como eu não desejava ser mãe, eu meio que aproveitei, tipo, ó, vamos deixar de lado algumas coisas, já que não é tão fácil assim, vai ser complexo. Então, quando eu recebi o meu resultado, eu meio que dei uma surtada básica e fui buscar o resultado já mais serena no laboratório, mas o gestar é muito, vai muito do que nós ressignificamos o que é a maternidade. Ah, você não queria ser mãe? Não tinha sonho realmente de ser mãe. Mas eu não neguei a existência do meu filho. Eu não o conhecia. Eu não queria ser mãe diante de todas as coisas que a gente ressignifica, entende, visualiza da maternidade do outro. Que por E sinal foi. Que por sinal foi até uma das coisinhas que a gente falou na live passada sobre aquele. Quem não assistiu a live passada, gente, foi muito corre lá. legal. Ela ficou gravada, corre lá, assiste depois no momento. Que foi o que a gente trouxe da Samara Filippo, né? Que a mídia caiu em cima, matando, que Isso. é o eu adoro minhas filhas, mas odeio a maternidade, né? Então, é justamente esse olhar. Continua. Isso. Aproveitando o seu gancho a respeito dos homens, eu quero deixar aqui que quando a gente diz uma mulher, ela não consegue sozinha gestar. Ela necessita de um parceiro. E um parceiro é algo igual, é um semelhante, é o estar junto. E o homem, a mulher, ela gesta dentro do ventre, o parto é da mulher, as dores, os hormônios, a mudança corporal é toda da mulher, mas o homem ele não pode simplesmente dizer que não é comigo. Muitas vezes a mulher ela só quer um copo com água, Um eu estou aqui com auxílio. você, um auxílio, ela não precisa, claro que logo após o parto ela precisa de um auxílio para tomar um banho por conta de pontos, a depender do tipo de parto. Mas quando passa esse puerpério,
ela necessita de apoio, de acolhimento, de apoio, de uma água, de Carinho, né? um carinho, um suporte dentro dessa amamentação. A mãe, ela é muito cobrada. Então, o parir são dores físicas e emocionais. Ela abre mão, a mulher, ela começa abrindo mão da bolsa pessoal dela. Eu não sei vocês, mas ou eu levava o menino, uma sacola, uma mochila, minha bolsa, não dá. A bolsa se resume a uma carteira dentro da bolsa da criança. E detalhe, o documento ainda contando com tudo da criança, né? Então, assim, da criança. O que você trouxe também traz uma reflexão sobre o que a gente também muitas vezes encontra, né? Essa falta de auxílio também gera um cansaço na mulher e muitas vezes gera um processo de desgaste na relação, né? Porque a partir da hora que o casal decide ter um filho, é entender que a vida não é mais a mesma. Não. É aquela novidade de que o sexo vai ser regrado em determinados momentos, é ter essa compreensão de que não existe mais aqueles bafafá na hora que quer, porque você tem todo o processo educativo, né? E o convite para esse olhar é porque a gente vê muitos casamentos se desgastando, e quando eu digo se desgastando, é muitas vezes se desfazendo mesmo após o nascimento de uma criança, né? Que deveria ser fruto da relação, mas um fruto a ser, vou aqui usar a expressão, deliciado juntos. Só que se isso não for bem trabalhado com o casal, pode virar, assim, pelos avessos do imaginário, né? Então, assim, é uma após um parto... Fala. Desculpe, Bárbara. Não, pode falar. Após um parto, a mulher, ela consegue, a visão, é como se a visão dela alterasse. Não é que ela esquece do parceiro, mas o corpo dela, o hormônio, o cérebro dela, ela se volta completamente para a cria. Se você for analisar no mundo animal, quantas vezes a gente fala uma vaca parida? Por que essa expressão? Fulana está parecendo uma vaca parida. Por quê? Porque ela se volta completamente à atenção e ela se torna completamente visceral. E ali, qualquer perigo, ela está em alerta 24 horas, então a mulher precisa compreender disso. Ela se transforma numa sentinela. Isso é biológico, ela né? Não come, e é biológico. É biológico. Não é eu decidir. Não é eu decidir ser a mãe protetora, não. É a questão hormonal e biológica da mulher, ela se prepara tanto para o maternar, onde a função dela é proteger aquele filho. Todo o direcionamento é para aquela criança, para aquele novo ser. Foi bem colocado isso aí. E assim, isso a gente traz a necessidade do parceiro compreender isso, né? Porque se o parceiro não tiver a ideia, não tiver a cabeça aberta para isso, assim, ele começa a se sentir trocado. Quando eu digo trocado, é no sentido bem julgar do hoje. Por quê? Porque é cheiro de leite, independente, se você não amamentar... Escute, se você não amamentar, você vai ter as mamadeiras em todo canto, você vai ter cocores em horas, muitas vezes, fazendo histórias inesperadas, e é aquele cocô onde você não deixa lá, porque pode assar a criança, né? Tem toda uma consequência daquilo. Então, trazer essa consciência, eu vou usar essa expressão porque eu acho que é a melhor que a gente pode usar, para a área masculina no sentido de entender e apoiar, no caso, quando se decide ter uma criança, né? Então, a maternidade, ela tem que ser algo bem... Digamos que ele precisa ser, eu acho que bem planejado. E quando eu digo bem planejado, é para que não haja as ofensas. Porque você imagine, na maternidade, você decide ter um filho. De repente,
tem esse filho, vê que a coisa não era do jeito da. Não era a bonequinha da Barbie que a gente vê nos filmes, né? Onde a mãe tá linda, entrega o bebê pra babá. Maquiada, o O cabelo cabelo tudo impecável. impecável. Então, assim, A no realidade dia a não é bem dia, não é bem essa. Então, quando a gente. existe. Existe, mas até para a mãe participar, ela precisa também botar a mão na massa. E quando eu digo a mão na massa, ela pode ter todo o apoio? Pode. Mas o momento dela, o tratar emocional dessa criança, que a gente pode entrar também nesse assunto das fases em que essa criança vai ter e da relação com esse ser, em especial, o quão é importante para a formação de um traço de caráter, que é uma das coisas que a gente nem imagina. Mas a partir da hora que a mulher... todo um aparato, prossiga. Tem todo um, na verdade, assim, quando a gente é mãe pela primeira vez, a gente não compreende muito essas coisas. E assim, a gente vem de uma sociedade onde deixa-se a criança chorar. Eu me lembro que na minha época tem vários livros, meu filho não dormia, então existem. Tem vários livros. Chorar é bom que abre o pulmão, gente, pelo amor de Deus. A gente pode pegar livros que ensinam encantadoras de bebês. E assim, eu li esse livro e eu tentava colocar em prática e eu dizia não. O problema está em mim. E depois de muito tempo eu compreendi que o problema não estava em mim. Meu filho era uma criança normal. Ele não era um bonequinho, ele não era um personagem de televisão onde acabou a cena, entrega para a mãe. E os holofotes não estão lá. E, na verdade, ele tem necessidades, ele precisa... Ele não quer ficar no colo apenas porque ele é ele está te manipulando. Ele é só um bebê. Bebês não manipulam. Você trouxe um ponto bem importante, que é o que a gente estuda em traços de caráter, que a partir do momento em que você engravida, o seu bebê já recebe toda a carga emocional. E toda essa carga emocional, ela tem processos, essa criança na formação dela, no processo de mielinização, constituição do sistema nervoso, tanto central como autônomo, ele é influenciado por toda a carga emocional que a mãe passa. Então, ter conhecimento disso, para você saber, lógico que isso gera traumas na criança, gera. Aí, engraçado é que eu perguntei, sim, toda criança traumatizada? Talvez sim, só que cada trauma vai desenvolver seu recurso, né? Só que, por exemplo, a Jo trouxe um fato muito importante, que é o tratar da criança quando ela nasce. Imagine uma criança, acabou de nascer, recém-nascido, se você observar, o corpo dela é todo mole, porque o processo de mielinização foi só o cerebral, a parte do corpo não foi ainda constituído. E nesse processo, como essa parte está formada, a única coisa que ele sabe fazer é chorar. Fazer que na história é o meio de comunicação dele para com o mundo, né? Para com a mãe em especial, que é o ser mais próximo. Então, a criança, ela chora quando ela tem as necessidades dela. Pronto. A forma como ela chora, a forma como a necessidade dela é atendida, e isso não sei, eu vou usar um exemplo que eu ouvi que eu achei muito interessante, você, mãe, que compra aquelas roupas estilosas, lindas, maravilhosas, tem lá uma etiqueta que está arranhando a pele do bebê. Esse bebê está incomodado com aquela etiqueta. Se você não consegue entender e compreender, aquilo ali termina gerando um processo traumático naquela criança, no sentido de que eu tô com uma necessidade, minha mãe me dá chupeta, minha mãe me balança, minha mãe faz tudo, mas essa necessidade não foi atendida. Então, essa colocação da Jo foi muito importante. Então, eu acho que a gente precisa olhar para essa maternidade real e compreender que, primeiro, tenha paciência com você, com o seu processo, com as suas emoções.
não, a fulana é uma grávida fitness, ela come todas as saladas, ela faz yoga, ela faz pilates, ela faz tudo. Muito legal. Mas você, a sua gestação, você tem interesse? Isso te motiva? Sim, beleza, você pode ir. Mas se isso não, acolha o seu sentimento. E A Paula Paula tá comenta, falando né, que assim, a forma como você lida com o choro também faz a diferença, total diferença. exato, total, Total. completamente. E assim, quando a gente falar de choro, a gente não está falando do choro da birra, porque vai ter a fase também da birra, onde a criança ela chora porque ela quer algo, que entra já numa fase que é conhecida no traço de caráter como a fase do psicopata. Ou seja, ele é negociador. Isso, É uma fase onde ele chora porque sabe que vai ganhar aquilo ali. É e vai diferente. receber. É justamente o choro da necessidade. E esse choro ele precisa ser acolhido, atendido. E é verdade que as Exato. pessoas são diferentes. Oi, Jaque, linda. Obrigada por estar aqui com a gente. Vamos, E Ju. também tem a questão de que a criança, ela, quanto no útero, ela está o tempo inteiro com um barulho, todos os nossos órgãos funcionando, e ali e aí você traz essa criança da maternidade e ninguém pode falar. Não se pode passar um carro na rua. Ele não está muito acostumado com aquilo, ele está acostumado com algo mais barulhento, com algo mais. Sempre um movimento, se ele estava dentro da barriga, sempre num movimento. Então, assim, hoje eu tenho esse olhar para isso. Mas o quanto que essa maternidade idealizada, no meu caso, me foi prejudicial. Porque eu queria um filho e eu queria ter um comportamento de uma maternidade da revista, da rede social, da amiga que você encontra 20 minutos, a criança linda, arrumada, em uma festa, em um shopping. E não é bem assim. Ô, Ju, Existe o por eu não, detrás das câmeras. eu não sei, mas o por detrás da câmera, assim, que eu lembro muito bom, a gente já sabe do desenvolvimento infantil, que são como eles estão se comunicar, exatamente. E é nesse processo que você faz Já que justamente linda. esse processo de ensinar a criança a se expressar para o mundo e se expressar de forma sadia. Quando eu digo sadia, é Isso. comunicando realmente os desejos dele. E o desejo dessa criança, ele precisa ser observado, precisa ser atendido. Quando eu digo atendido, lógico que se você observa que é um desejo, que é uma birra, você vai fazer ali o necessário, mas que precisa ser olhado. Mas quando você falou aí, Jô, do por trás das câmeras, eu só me lembrei, gente, meu menino, quando estava na idade assim de 1 ano e meio, aquela idade de brinquedo, gente, chegar em casa, é brinquedo em todo canto. Por mais que não, era uma bagunça geral. Eu lembro que lá em casa era aqueles balde de roupa, aqueles baldão Ah, gigante, vai apanhar os brinquedos e bota os brinquedos para dentro. E some, né? quando dizia, vou brincar, oh meu Deus do céu, tudo de novo. Então, assim, é uma coisa que geralmente esqueça. Casa arrumada, fia. Isso Eu é não sei. utopia. Eu acredito também que seja. Você mantém o básico. Lógico Isso. A que se você. higiene. Isso, se você tem toda uma estrutura, se tem uma casa grande para botar aquele quarto para ele brincar sozinho, Isso. só aí eu acredito que dá, tranca, né, o quarto, deixa o guri lá brincando, só se for. Porque tem aquela fase onde ele quer a interação. Ele não quer brincar sozinho, ele quer Brincar brincar com sozinho. alguém. Brincar sozinho não tem graça. Então, é Verdade. aquela fase onde você mexe a comida e brinca. Fazer que você não sabe se mexe a comida ou se brinca com a criança. Então, é Pois é. justamente esse olhar, esse convite. E assim, como a Jo trouxe, Quando. o olhar para si, para suas emoções, fala, Jo. Engraçada essa situação, eu me lembrei que como meu filho, ele foi dormir, tipo, 6 horas, já com 1 ano e 6 meses, então eu aproveitava qualquer segundo. Pois é, querida. Então, assim, eu comecei. E ele começou a andar muito cedo. Meu filho andou com um finalzinho de 7 meses para 8.
Então, e ele era Jesus. muito, muito, muito Traquino. espoleta. Demais, de tirar tudo. Então, assim, eu optei por... Eu desarmei a minha cama, botei colchão no chão, fiz... Hoje é o Montessoriano, né? O que Na eu fiz época, não era na época, Montessoriano, era redução de danos. isso para Então, não se machucar. para não se machucar. Então, eu desmontei a minha cama, botei o colchão no chão, retirei o sofá da minha sala, enchi de tatame, minha sala é pequena, coloquei uma grade na escada embaixo e em cima, e cheio de almofadas, travesseiros e brinquedo espalhado. Não tinha acesso à cozinha, porta do banheiro trancada. Então, assim, era o momento que eu conseguia tirar um cochilo enquanto ele estava ali, num espaço confinado, mas seguro. Então, eram 5 segundos que eu conseguia dar um cochilo, descer do quarto, ir para a sala, mas ele está ali, naquele espaço, com a televisão ligada. Então, assim, e muitas vezes eu fui julgada por isso. Absurdo! Dar fim nos móveis da casa por causa da criança. Ele que tem que se adaptar. E por muitas vezes a adaptação não era por conta dele, era minha. Era a minha adaptação A minha adaptação por a cinco ele, né? minutos de sossego, a ele, por 5 minutos de sossego, de sono, de acordar e descer e dormir de novo e poder. Então, E assim, assim, e quando você assim, traz, fala, é necessário que você tenha esse olhar, porque muitas vezes a gente não quer fazer esse tipo de alteração por conta do que, não, isso não é certo. Porque eu criei os meus filhos com todos as os miniaturas em objetos. cima da mesinha, os objetos. Ele tem que aprender que ele não pode mexer ali. Tem crianças que você diz não, e ela não vai. Meu filho, ele diz, Pedro, não pegue. O quê? Isso? Nada para pegar, não? Por que eu não posso pegar nisso? E Então, aí eu tenho que me adaptar a essa situação. e isso também é um convite assim para o cuidado que a gente precisa ter. Quando eu digo precisa ter, é porque a gente é responsável pela segurança deles de um acidente, né? Sim, Porque muitas vezes exato. essa inobservância, eu lembro que meu filho, já com 5 anos, já grandinho, eu tinha uma mesa tampo de mármore, que era essas mesas que o tampo é solto. Minha filha, não me Oh, pergunte como a criatura se pendurou na mesa. Oi, Regis. Se pendurou na mesa e derrubou o tampo, filha. Você sabe Jesus. o que é uma mãe? Não. No que ele gritou, eu imaginei, perdeu o pé. Só que graças a Deus só quebrou o Ah, tampo. Então, oi, Paulo. graças a Deus. Então, assim, é uma situação que a gente, como mãe, precisa se adaptar. Quando eu digo se adaptar, e a gente traz uma carga emocional disso. Se o meu filho se machucar por uma negligência minha, quando eu digo negligência, porque tem situações que você tem como É, evitar, como é que eu vou me sentir? Então, é trazer essa verdade. sensação do como é que eu vou me sentir se algo acontecer por algo que eu podia ter evitado. E assim, eu trago muito isso porque a gente vê muitas vezes acidentes em especial em escada, acidentes em É. piscina, e a gente está trazendo bem antes, né? Verão está chegando aí, setembro está entrando, vai entrar calor. Gente, Oi, Kaline. quem tem piscina em casa tem que ter toda cautela. E quando eu digo toda Verdade. cautela, é rede de proteção, é lona de proteção, é não descuidar. Quantas crianças a gente sabe, a gente tem notícia, e muitas vezes até conhecidos nossos, que morrem afogado porque houve um descuido. Então, assim, Verdade. é trazer muitas vezes essa consciência, é trazer essa adaptação do lar, porque é uma adaptação, porque aquela frase, aquela célebre frase de que criança cega, gente, é verdade. Verdade. Gente, eu fico Pois é. impressionada. Com todo esse aparato que a gente tinha em casa, um dia eu fui visitar a minha vizinha e o meu filho caiu da escada. Quem a parou foi o vizinho, no meio da escada. E tipo assim,
é um susto imenso para todo mundo. E a gente imagina as coisas que poderiam ter acontecido. Ter acontecido. É Então, justamente assim, isso. Vem logo na mente, Jesus, eu poderia ter evitado. Então, é um alerta, é algo, a gente tá trazendo esse tema, porque a maternidade é algo lógico. A ser mãe, sim. Mas a se pensar, a se reformular. Eu estava conversando com uma mãe um dia, estava atendendo uma mãe, onde a reclamação era: antes eu ia para a festa, agora eu não saio mais para canto nenhum. Ou seja, é ter, maternidade é solitária. é ter essa capacidade de mudar os programas. E quando eu digo mudar os Exato. programas, é por mais que não, você vai ter momentos em que o seu filho não vai sair à noite. E muitas vezes não é todo mundo que tem alguém para cuidar. Lembrando também, a gente traz aquela importância de manter o relacionamento, ou seja, de ter sim momentos casais, de ter sim momentos marido, para que o casamento siga, né, gente? Também. Por mais que não, essa tem Agora, que a ser bem mãe, alinhado. geralmente, ela, quando não todas, mas a maioria das mães, quando elas se sentem, eu digo até por mim, a primeira vez que eu saí, eu e o meu marido, para um evento da igreja, tipo assim, eu me senti traindo o meu filho. Tipo, eu deleguei os cuidados dele para outra pessoa. Isso foi uma coisa que eu precisei tratar muito. Que eu tomei a responsabilidade, o filho é meu e o cuidado é meu. Então, as babá que eu tive alguns momentos, as pessoas que se prontificavam, não eram as pessoas que tinham dificuldade de ficar com ele. Era Era eu que você tinha que tinha dificuldade dificuldade de de abrir deixar. mão desse cuidado, de estar eu à frente desse cuidado. E eu me lembro um exame que eu fui fazer, uma polissonografia, e uma tia e uma prima minha ficou com ele. E eu tenho, até hoje, eu tenho escrito o jeito de fazer o mingau, se tiver febre, se isso, se aquilo outro, um jornal dentro da bolsa, e foi berço, e foi carrinho, e foi mil coisas, e brinquedos. Uma quantidade de coisas para passar uma noite. Porque vai que precisa, e eu não vou estar aqui. E esse fato é importante você trazer porque muitas vezes a mulher reclama que não tem ajuda. E muitas vezes essa Verdade. ajuda é uma ajuda não aceita. Então Isso. é É bom só eu sei diferenciar fazer. exatamente aquele poder de que só você cuida. Gente, É, é bom trabalhar isso, por mais que não, trabalhe a emoção, trabalhe o sentimento, trabalhe um pouquinho do desapego, porque é trazendo aquela ideia verdade. de que a mãe, ela é mãe para botar o filho no mundo, né? Logo, É. logo, chega os 15, chega os 20, Ai, Jesus. arruma um paquera, arruma um namorado. E isso é a vida. E isso é a vida. E o gostoso de ser mãe é você viver todas essas fases, você curtir seu bebê, sua criança, seu adolescente, curtir todas as fases onde você rememora cada uma delas. Verdade. Eu tive Então, uma dificuldade de me adaptar a isso. Meu filho foi para a creche com 10 meses. Então, cada vez que eu ia buscar ele na creche, era uma cena na porta da creche. E aí eu fiquei tão amiga da dona da creche que ela já não me entregava ele na porta, porque tinha cena de abraçar, de chorar e de pedir perdão. Jesus. E aí, era, filha, era uma coisa linda. Cada vez que entregava e cada vez que ia buscar, até que eu me senti segura com elas, acolhidas, ao ponto a gente se tornou amigas, da gente De se falar no deixar. WhatsApp, meu filho já não está mais lá. Então, ele mesmo depois que ele saiu, todas as vezes que eu necessitei de alguma diária, é o lugar assim que eu me sinto segura em deixar ele. E com outras pessoas já, mas é tratar realmente isso. Eu me lembro que meu filho tinha uns 2 anos, e aí eu comecei a assistir um filme, mais o meu marido. A E Paula aí traz nessa aí o situação, importante disso aí, porque é socialização, né? E a independência. E eu vou segurar essa palavra independência para você verdade, terminar. A gente entra com esse fato de tornar as crianças independentes. independentes, verdade.
E assim, e aí eu assistindo o filme, o menino, esses filmes americanos, as crianças terminam a escola, né? Os adolescentes, aí vão estudar em outras cidades, longe, morar em república. E aí eu comecei a chorar, como a Itel fez. Josi, por que você está chorando? Eu digo, aí, ele vai embora. E se ele for morar em outro estado? E se ele for morar em outro país? E aí eu comecei a fazer várias deduções. Ele, Josi, ele só tem 2 anos. Calma. Se ele tiver que ir, ele vai. ali eu comecei a dizer, não, eu preciso tratar isso. Porque ele precisa ser independente. E a partir dali eu comecei a ensinar a ele essa independência de dele tirar a roupinha dele, ele colocar no lugar, ele poder escolher, eu tenho essa e tenho essa. Qual a que você quer? Eu Isso. tenho. Hoje você pode comer arroz, feijão e a carne, ou macarrão com a carne. O que é que você quer? E meu filho hoje é super independente. Mas eu precisei trabalhar isso dentro de mim. Ele se mostrava independente. E eu acabava que, não, você não pode fazer isso. Botava até 2 anos, meu filho comeu sentadinho naquela cadeira de alimentação. Porque me dava pavor ele sujar, dele não comer, de se alimentar direito, de tirar dele a autonomia dele sentar e pegar o garfinho, e pegar comida com a mão e botar o prato no rosto, que Ou geralmente seja, fazem. ou seja, quem estraga a independência da criança, gente, é a mãe. É a mãe. E muitas vezes eu lhe digo, Jô trouxe um É fato muito verdade. interessante, porque eu, por não ter muito tempo, assim, por ser muito corrido as coisas, e foi uma época para mim que foi muito difícil, eu também passei por creche, então tinha momento que eu consegui, passava o dia todo na creche, mas eu queria aquele momento de almoçar com ele, então era aquele momento muito corrido, onde muitas vezes eu não permitia que meu filho pegasse um osso na mão, porque eu ia ter que, lá fazer minha história, eu ia ter que dar banho para poder devolver para a creche. Então, assim, muitas E, coisas é os pais que fazem com que a exato. criança se torne dependente. E quando eu digo dependente, a criança vai começando a desenvolver correção motora, pegando na colher, vai torto, deixa. Ele já tem autonomia para isso. Não tira a autonomia do teu filho, porque tu tá Verdade. criando um filho para lá na frente ficar dependente de algo. Então, isso é autonomia. A Exato. questão da roupa, Jô, não sei o seu, mas o meu vestia ao contrário, vestia as avessas, frente para trás, trás para frente. Mas isso são coisas que você, como a gente como mãe, vai ajustando, mas deixa ele Exato. andar. Como meu filho, ele tem uma personalidade muito forte, Olha a Mara ele... Neila entrou aí. Mara Neila foi uma das meninas que cuida. Hoje já é mulher, mãe de família, mas cuidou do meu. Ela e Olha, A Magui eu não vi. meu filho Foi assim uma sempre se pessoa que mostrou muito... fala. Não, cortou aqui. Eu tô dizendo, foi uma pessoa que me ajudou, assim, ela, a mãe dela, a Magui, assim, foram. Eu brinco com a mãe dela dizendo que foi a mãe que eu encontrei lá nessa cidade, ó, é minha irmã de Ai, que coração, porque, assim, foi uma família que eu fiz lá em Juazeiro, então, assim, é muita, muita gratidão, porque seu primeiro filho foi Pedro. que Aí, ó, lindo. Guilherme é meu também, isso aí. Lindo. Ai, São essas coisas realmente que aquecem o coração de uma mãe. É saber que ela pode contar com alguém. é verdade. E quando a gente, meu filho, assim, voltando, meu filho, ele sempre foi muito, ele sempre dava indícios de uma independência. Ele começou a engatinhar muito cedo. Ele começou a ficar em pé no berço muito cedo, a pegar as coisas muito cedo. Ele tinha um anseio, era perceptível um anseio de ser maior, de estar à frente. Então, assim, muitas vezes eu precisei enxergar que eu estava polindo ele, podando ele, na verdade, de uma autonomia, porque eu não queria perder o meu bebê. Quando, na verdade, eu, num momento de uma das minhas terapias, eu compreendi que a gente tem necessidade por homens, nós mulheres queremos homens que tomem iniciativa.
Mas nós, mulheres, mães de homens, criamos filhos que não tomam Como iniciativa. iniciativa. E aí eu Ai, comecei a compreender. Oi, Lani! Saudade também. Eu saudade de comecei a Vitor. compreender que eu precisava enxergar para essa maternidade de uma mãe criando um homem que vai se tornar, ele vai passar mais tempo O como homem do futuro. que como criança, para o futuro, que ele tem que tomar as próprias decisões, que eu preciso nomear os sentimentos para que ele entenda que é necessário sentir esses sentimentos, que ele precisa ter autonomia de me dizer que ele quer comer a forma que ele quer comer. Não é uma educação, você vai comer e pronto. Já fui essa mãe do você vai comer, é o que tem. Já fui a mãe que dizia, sabe quantas crianças queria ter o que você tem agora para comer e não tem? Porque isso é repetido, a gente vem dessa geração. E assim, hoje eu aprendi a respeitar mais. E assim, a minha nora, minha futura nora, com certeza vai encontrar um homem mais forte emocionalmente, um homem que toma decisão, um homem que é carinhoso, que é sensível e que ele entende qual é o desejo, qual é o papel dele no mundo. E E eu sempre digo para as minhas amigas, mães de meninos, que a gente tem um papel muito importante, a gente tem uma necessidade, porque a menina, que ela vai casar, que ela vai ter isso, ter aquilo. A gente precisa fortalecer também essa masculinidade. é porque socialmente temos o padrão de criar a mulher para dentro de casa e o homem focado na rua, né? A gente tem muito essa, infelizmente, e eu lhe digo, é a gente mudar isso nos nossos filhos, é criar filhos para o respeito, para respeitar a mulher, por ajudar a mulher, por entender as necessidades, e quando eu digo as necessidades, é mútuo como ser humano, e o que a Jo traz aqui, eu faço até um parêntese no sentido de, o que a gente está falando aqui não é dessa liberdade sem freio, dessa educação sem Não, limites, a gente está falando de uma não. educação direcionada, de uma educação guiada, onde você vai De dar, respeito. você vai oferecer oportunidades para que o seu filho tome uma decisão. E quando eu digo tome uma Exato. decisão, é ele tomar a decisão. Você vai ser só o guia daquilo ali como mãe. E, e isso, por Exato. incrível que pareça, a Jo traz muito bem isso, começa de criança. Quando você vê, muitas vezes, esses adultos indecisos, não tenha dúvida que com certeza foi uma criança que teve tudo, ou imposto, ou não teve a condição de ter escolhas. Então, é trazer a essas crianças, lógico que você não vai abrir o guarda-roupa com 10 tipos de roupa para ele acabar com tudo. Não, você tem essas duas Exato. opções para hoje, você quer qual? Você dá a opção dele Isso. escolher. E isso é trabalhar a escolha dessa criança. E isso é trabalhar o poder de escolha dela, para que ele não seja também uma pessoa que, não sei, você que sabe, ou senão qualquer um, qualquer coisa. Tanto Não. faz. E você trouxe uma coisa engraçada, é se posicionar. E o se posicionar também tem todo esse tratamento emocional. Por quê? Porque eu tanto, fazer na história, o escolher diante do outro pode ser, muitas vezes, num processo de comunicação, que foi o que a Jaque falou, entre isso aqui, eu prefiro isso, e você dá um argumento. Por quê? Porque você também não Exato. precisa ser agressivo com o outro, porque o outro pode escolher diferente. E isso são processos que a gente constrói. E quando eu digo constrói, é nessa Isso. base que eu tenho o hábito de dizer que criança a gente molda. Quando eu digo molda, é Verdade. você direcionar, é você mostrar o que tem, é você mostrar um mundo. Lembrando também que isso, se você não tiver bem tratado, você vai embutir nele suas crenças, seus valores, Isso. tudo. E isso são coisas que precisam ser revistas no sentido de que, e concordo muito com o poder das escolhas, exatamente, Lani, porque é importante
um jovem, quando eu digo jovem, porque você citou já 16 anos, escolher. Ele precisa escolher. Quando eu Isso. digo preciso, o mundo vai exigir Eu dele acho escolhas e que tomada de também a gente decisões. tem que olhar para essa criança como um indivíduo, com respeito. Ele vai ser moldado diante de muitas coisas. Pelo menos até uns 7, 8 anos, você consegue ter essa criança 10, 12, muito próximo dentro do núcleo familiar. Mas vai chegar Tá um momento cortando. onde ele vai ter. Melhorou? Melhorou. Fala. Então, vai chegar um momento que essa criança, ou esse adolescente, ele vai ser introduzido num meio onde ele vai precisar optar por algumas coisas. E essas opções que vão oferecer a ele, talvez sejam opções que ele não vai ter conhecimento suficiente para dizer que não quer, como drogas, como bebidas, como outros tipos de oferecimentos. E aí, quando uma criança ela é fortalecida para ela se compreender, para ela entender o que é melhor diante do que ela é ensinada, ela acaba se afastando de certas coisas e buscando novos caminhos. Quem aqui E, nunca foi ofertado certas coisas? Algumas pessoas se foram, entraram, mas assim, o que a gente pode fazer significa que não vai acontecer? Eu não posso prever isso. O que eu mas posso fazer é, eu estou investindo para que todas essas coisas sejam minimizadas na vida dele. É a e, minha capacitação de mãe, mas ele vai receber essa capacitação da mesma forma? Eu não posso garantir não isso. sei. Quando chegar a hora de tomar as próprias decisões. Quando chegar esse momento, é também, assim, eu chamo muito para o diálogo, né? E quando eu digo diálogo, Muito é importante. fazer aquele papel, lógico que na postura de mãe, mas aquele diálogo onde você escuta, onde você escuta o que vem dele, escuta quais são as visões que ele tem do que está chegando para ele. E isso é muito importante. E assim, para mim, isso é básico. Meu filho hoje tem 20 anos, vai fazer 20 anos já. Então, Já? é, é muito assim, é muito orgânico para mim conversar sobre tudo e sobre qualquer coisa. Lógico que tem coisas que eu não concordo e eu também expresso minha opinião para ele, e tem coisas que ele sabe que eu não concordo, mas mesmo assim ele diz, ó, respeito sua opinião, mas a minha opinião é essa. Então é uma relação assim, hoje, quando eu digo hoje, lógico que já passei pela adolescência, aquele estresse de adolescente, de não entender, de querer Ai, controlar, meu Deus. tá entendendo? Então, assim, eu passei por isso e precisei, então, o que eu digo é, nesses 3 últimos anos, que foi os anos em que eu mergulhei realmente no processo terapêutico para me entender, para ajudar ele. E quando eu digo ajudar ele, é porque quando você se entende, você demanda do outro. E quando eu digo do outro, porque embora ele seja seu filho, ele é um ser humano, ele merece respeito, ele precisa ser respeitado como ser humano, independente se ele é seu filho ou não. Então, o Exato. olhar para o meu filho com respeito é muito lindo. A Magui, aqui, ó, a Magui é a outra mãe. Muito importante dar o espaço para o filho argumentar e poucos fazem isso. É verdade, Magui, assim, é um convite para os pais, muitas vezes que vieram de uma educação rígida demais. Minha mãe está aqui, meu anjinho, que disse que eu bati a porta, mas é o diálogo. Bateu Ela disse que eu era, ela, ela disse que eu era rebelde, que eu batia as portas. Então, A minha assim, também dizia. eu tive uma liberdade, quando eu digo assim, de falar, tive. Não posso dizer que não tive. Tinha algumas coisas que não era bem aceita, eu acho que essa liberdade foi muito sendo conquistada, e eu acho que quando já adulta, hoje eu consigo falar com os meus pais num nível bem de relação tranquila, embora tenha coisas que ela não concorde e tá tudo certo. Mas assim,
ter a oportunidade de ressignificar isso com meu filho, não tem preço. Assim, não tem preço. Verdade. Porque eu me separei, talvez muito cedo, né? Então, Pedro, quando eu me separei, Pedro tinha 7 anos. Então, foi uma idade onde ele precisou muito de apoio e talvez eu não tenha tido a maturidade nesse processo para conduzir. Então, hoje é muito engraçado, porque depois de um bom tempo de terapia, a gente para rir das barbaridades que eu, como mãe, fiz, né? Então, graças a Deus, ele se traumatizou, a gente já ri do trauma, que é um ressignificar, é trazer um novo significado pelas besteiras que eu fiz. E quando eu digo besteira, muitas vezes é o não abrir ao diálogo, é o impor. É isso e acabou, porque eu sou a mãe e eu mando. E E assim, eu assim, quando a cometi gente muito. se tranca, o outro não se abre. Às vezes a gente não dá essa Como é que eu vou falar? liberdade do outro se abrir, né? Exato. E às vezes, como é que eu vou falar? Se ela vai dizer isso. E mais ou menos isso. Assim, no processo de mãe, isso para mim foi muito importante, porque a partir da hora que você abre o diálogo, tem coisa que eu escuto que eu disse, meu Deus, como mãe, eu estou escutando isso. Me Então, assim, quando, prepara, Deus. em especial quando chega na fase do sexo, né? Do adolescente que está na fase sexual. Velho, para mim, que criei ele só, né? A partir dessa idade foi só a parte, foi só o feminino. Então eu pedia muito apoio a meus irmãos, eu pedia muito apoio a meu pai para dar essa estrutura. Por quê? Porque, velho, eu precisei falar de sexo na maior naturalidade. E assim, para mim, como mulher, eu ficava medindo dedos, porque eu ficava com receio de podar, de não deixar ele falar. E te garanto, eu acho que eu melhorei muito depois da terapia, porque é entender ele como ser, como um indivíduo, e se prepara, negona, vai chegar a sua época Ai, também. meu Deus! Então, assim, são fases que passam, são fases que elas são construídas e é uma construção que, como por isso que tantos adultos sem voz na sociedade aprendem a se calar na criação. É Verdade. exatamente isso, Magui. E assim, e muitas vezes aprende a se calar e se cala a tal ponto de desenvolver aí uma doença emocional, muitas vezes traz aqueles processos de depressão que é o que a gente muito vê. Jô, já vou fazer o convite para a gente já ir se preparando, porque só falta 10 É, minutos. pronto, eu Então, queria deixar aqui a questão da maternidade real, é que muitas mães elas são atropeladas pela maternidade como uma forma de dizer você cala a boca, você suporte, porque você é forte. E isso não é ser não é forte. necessário. Isso, na verdade, lhe induz a mentir o que você está sentindo em favor de esconder os seus sentimentos e ao calar, você pega as suas dores e ao invés de você resolver, você multiplica na sua vida e na vida do seu filho. Então, assim, é um chamado mesmo para que nós mulheres tenhamos uma concepção de que a maternidade real é o que você sente agora. Se eu sou real, eu tenho que compreender o meu sentimento por qual motivo que me levou a sentir isso. É a sobrecarga, é o marido que não está apoiando, é o desemprego, eu não sei o que eu vou fazer com essa criança, quais são as formas de educação. Você vai precisar cuidar das suas feridas, e aí Para eu poder ter convido apoio para cuidar. para conseguir compreender por que você está sentindo determinada coisa e como você reage a isso. Encobrir para ser forte é apenas um passo para lá na frente você desenvolver um problema emocional muito maior. Ah, eu era tão assim e agora eu estou com uma determinada De doença. repente, né? De repente, de Onde, não, repente eu onde a entendo gente sabe e que quando não é de entende, repente.
Então, assim, gente, agradecer em especial, porque se cair, a gente já está chegando no nosso horário. Agradecer a todos que se disponibilizaram para esse bate-papo. Muita gratidão. É um tema que tem muito assunto. A gente já está bolando uma próxima, onde a gente vai falar sobre ser mãe e ser profissional. Já estou dando spoiler aqui. E a gente vai trazer justamente, porque hoje muito se tem o desafio das mulheres bem-sucedidas que estão chegando naquela idade limite, onde, e agora? Como é que está a questão da procriação? O que é que eu vou deixar como fruto, né? E é uma das coisas que hoje em dia a tecnologia está em alta, mas precisa se ter ação. Então, muita gratidão a todos que aqui estiveram. Obrigada, gente. Muito obrigada. E estaremos aí em breve precisando. Manda mensagem no direct, sugestão de temas. Fiquem à vontade que a gente está com esse trabalho aí, contribuindo para a expansão da consciência. Isso aí. Eu quero agradecer a todas as pessoas. Muito obrigada por disponibilizar o tempo de vocês. É um tema que tanto para mim quanto para a Bárbara, é um tema muito instigante e a gente passa horas falando a respeito disso. E eu convido vocês a buscarem realmente autoconhecimento, a compreender as suas emoções e a entender por que eu sou assim. Como eu posso melhorar? E aí é um convite. Como eu posso melhorar? E aí, Barra de Axis, como pode melhorar, né? Como pode melhorar? Depois que eu ouvi isso, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, eu disse, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. E assim, isso são afirmações que a gente... assim, uma tranquilidade de como pode melhorar. Como pode melhorar? A gente tem uma ideia de que... No Barras, a gente joga isso para o universo, né? A gente faz com que o universo devolva toda a expansão e toda a abundância. Então, a gente não limita. Então, como é que pode melhorar? O universo mostra-me algo novo hoje, algo que eu não considerei. E muita gratidão. Fica o chamado, eu acredito que vai cair, viu? Gente, manda pra gente sugestões, se você gostou. Se não quem gostou, volta é do próxima, meu perfil, segue a Jo. Exatamente. A gente segue vai aí. Tchau, gente. Antes que caia, que eu quero deixar salva. Tchau, muito obrigada.